Eurodólar em final de semana. Este vídeo não é nenhuma recomendação de investimento, mas sim a partilha de um breve estudo técnico e fundamental com vista ao nosso lema, que é formar e informar. Ora, muito bom dia, bem-vindos a mais um comentário diário ao Eurodólar, isto quando estamos aqui a terminar mais uma semana com o Eurodólar aqui em mínimos, aqui pelo gráfico horário parece que não é um mínimo, mas quando olhamos para um gráfico diário vemos que está nos mínimos das últimas semanas, quase de um mês aproximadamente. E portanto temos aqui assim a continuação deste nosso Eurodólar. Ontem os mercados viram já mais calma por parte de Donald Trump, apesar de ter dito ainda assim que o Fed devia cortar já taxas de juros. Mas de facto o Donald Trump esteve mais de fora, não como no dia anterior que criou toda esta volatilidade que vemos aqui. Esteve uma situação um pouco melhorada nesse sentido. Tivemos bons dados económicos, vendas a retalho acima do esperado, novos pedidos de subsídio de desemprego abaixo do esperado. O Philly Fed, o índice manufatureiro do Fed de Filadélfia, também acima do esperado. Tudo isso acabou por dar aqui assim alguma força ao dólar, mas por outro lado depois as coisas acabaram mesmo por dar aqui assim algum novo ímpeto ao euro-dólar e uma pressão sobre o dólar, com mais um discurso do Dove, Christopher Waller, e um influente governador do Fed, que de alguma forma tem sido apontado como um possível sucessor a Jerome Powell e, portanto, de alguma forma mais junto à política de taxas de juros baixas do presidente norte-americano Donald Trump. Ora, ontem, mais uma vez, veio dizer que suportava bastante bem um corte de taxas de juros de 25 pontos base já em julho. Isto deu aqui assim uma nova pressão ao dólar. Ainda assim, o euro-dólar não foi mais do que o que estamos aqui a ver, à volta dos 1,1640 aproximadamente. Agora, anteriormente nem foi tanto, foi um pouco mais abaixo. De qualquer das formas, deu aqui assim teve aqui algum impacto no mercado, embora nada de especial. Por outro lado, continuaram os discursos normais de que a economia está forte, que o Fed está num bom ponto neste momento, isto com este tipo de discurso por parte de John Williams, o governador do Fed de Nova York, e ainda por Adriana Kugler também com o mesmo tipo de discurso. Portanto, houve aqui assim como vemos, alguma divergência de opiniões mesmo dentro dos membros do FOMC. Bom, hoje o que vamos ter é a Universidade de Michigan, portanto, o índice de confiança do consumidor e ainda as expectativas de inflação exatamente desses mesmos consumidores. Vamos ver se poderemos ver aqui assim a continuação do arrefecimento dessas expectativas de inflação, ou por outro lado se volta a começar outra vez a subir essas expectativas e vermos como é que está o consumo, se o índice do consumidor vai voltar a cair ou se vai voltar a melhorar, ou se por outro lado vai piorar e vai voltar a cair. De qualquer das formas, eu não creio que vá haver uma grande, a não ser que haja números bastante fora do consenso, não creio que vá aqui haver um grande impacto no preço. Aquilo que eu posso ver, mas é apenas a minha opinião, não é nenhuma recomendação de investimento, é no índice de consumidor a voltar a subir, a possibilidade de a subir bem, não é? Quando eu digo subir, a subir bem, eu vejo aqui a possibilidade de vermos a continuação desta tendência descendente. Por outro lado, se o consumo cair muito, ou seja, se as expectativas do consumidor caírem muito, provavelmente as palavras de ontem do Waller relativamente a um corte de taxa de juros já em julho
poderão começar a fazer algum eco no mercado, e aí vamos ver provavelmente aqui algum desconto de mais dovish para o dólar e portanto mais bullish para o euro-dólar, com o euro-dólar a poder subir um pouco mais. Mas principalmente eu creio que é isto, e obviamente que também na história da inflação há de ser parecido, ou seja, um número que vá mostrar uma expectativa de inflação em alta, temos a possibilidade de ver aqui assim o euro-dólar em queda. Se por outro lado virmos umas expectativas de inflação a continuar a cair, como é o caso, bom, provavelmente aí vamos ter o efeito inverso, não é? Portanto, com o mercado à espera de que podemos ter aqui assim cortes de taxa de juros mais rápidos e, portanto, com o euro-dólar a subir um pouquinho. Mas, como digo, é apenas a minha forma de ver o mercado, não é nenhuma recomendação de investimento. Bom, vamos aqui para os gráficos agora. Como é sexta-feira, vamos começar aqui com o gráfico de sexta, com o gráfico semanal. Vemos então aqui assim o euro-dólar a fazer esta vela parecida, está perto de ter um doji, vamos ver onde é que acaba, se vai acabar um pouco mais acima ou não. Vemos aqui que ele testou aqui este mínimo de abril deste ano, este máximo de abril deste ano, portanto, ao atingir aqui este mínimo da semana nos 1,1556, ele teve aqui assim, digamos, a testar este suporte a 1,1573 dado por este máximo de abril e muito perto dos 38,2% de Fibonacci que vemos aqui, desculpem, aqui 38,2% de Fibonacci que vemos aqui, que está por aqui e que está nos 1,1538, portanto ligeiramente abaixo do mínimo feito da semana a 1,1556. Se isto é considerado já ou não, ou se podemos ver isto já ou não como esta correção terminada, é o que vamos ver. Para já, vamos esperar pela próxima semana. Os índices de momento, o MACD e o RSI, continuam a validar esta tendência ascendente de mais longo prazo do euro-dólar. Quando vamos aqui para o gráfico diário, vemos a continuação desta tendência descendente ainda. No entanto, quando olhamos aqui para o RSI, vemos aqui um duplo fundo, quase, não é? Aqui, isto poderá querer indiciar que esta tendência em baixa do RSI possa ter terminado, essa tendência que é esta tendência que já aqui marcámos, e portanto estar a começar uma nova tendência ascendente, ou seja, a voltar a esta tendência ascendente, com o preço agora a poder ter este tipo de comportamento. Para já, vamos ver, temos aqui a média móvel 21 a 1,1706, 1,17. Curiosamente, este máximo da semana a 1,1721, que foi quando foi da volatilidade bastante mais elevada, quando dos rumores sobre o despedimento de Powell, esta área aqui assim precisa de ser ultrapassada, precisa de ser quebrada para então o preço voltar a negociar em alta, para tentar aqui novamente primeiro testar este máximo do ano a 1,1830, à volta dos 1,1830, e depois continuar em alta, mas para já vamos mantendo as indicações que dá no mais curto prazo, continua a ser de alguma continuação desta tendência descendente ou aqui uma consolidação nesta área. Temos de ver também que para a semana vamos ter Banco Central Europeu. Abaixo do que temos aqui para já é a média móvel 55, já tinha mostrado ontem, é um 15,22, que é ligeiramente acima da nuvem de Ishimoku. No gráfico a 4 horas vemos que a tendência descendente se mantém, o preço, apesar de estar em alta durante o dia de hoje, e vemos o preço aqui depois de vir a testar estes níveis aqui em baixo, à volta de um 15,50, acaba por
voltar a subir e estar acima da média móvel 200 neste gráfico a 4 horas, que neste momento está nos 1,1606, e da média móvel 21 a 1,1622, e poderemos ver, talvez aqui ou não, vamos ver aqui um teste a esta área, que dada pela média móvel 55, que está aqui a 1,1673, e pela linha que traçámos já aqui desde o princípio da semana, que está neste momento a 1,1680. Olhando aqui para baixo para os gráficos para os indicadores de momento, vemos que o MACD ainda está negativo, mas a linha do MACD bastante acima da linha de sinal e a começar a dar esta tendência ascendente do euro-dólar. E por outro lado temos aqui assim o RSI também ainda abaixo da linha de 50, mas a testá-la neste momento. Portanto, o rompimento poderá dar aqui mais um ímpeto maior ao euro-dólar, talvez para vir testar estas áreas aqui à volta de 1,1680. Vemos melhor isso no gráfico a uma hora, em que de facto, depois de virmos fizemos este mínimo aqui a 1,1563, entretanto viemos testá-lo ao fazer o mínimo da semana, 1,1556, e o preço voltou novamente em alta. Neste momento o preço está acima das médias móveis 21 e 55, que se encontram aqui 1,1608 e 1,1612 simultaneamente. O RSI dá-nos aqui a tendência ascendente com o RSI já acima da linha de 50, o mesmo acontece com o MACD. Portanto, tanto o RSI como o MACD validam esta correção, esta tendência ascendente, que, na meu ver, mas é apenas a minha opinião, uma vez mais, poderá vir aqui testar esta área, a área esta que dá aqui com a média móvel das 200 horas, que neste momento está aqui à volta de 1,1670, e a linha de tendência descendente, que já vimos dos outros gráficos anteriores, a 1,1680. Portanto, 1,1670, 1,1680 poderá ser uma área onde o mercado poderá ainda levar o euro-dólar antes de continuar nesta tendência descendente. O ultrapassar desta linha de tendência, pronto, aí vamos ter de facto o acabar, digamos, com esta tendência descendente que temos vindo a ver por aqui, e o preço a voltar então para a tal tendência ascendente que tinha aqui assim já referido no gráfico diário. Bom, para já por hoje é tudo. Desejo a todos o resto de um bom dia, um bom fim de semana, bons negócios, e eu, por mim, estarei por cá na próxima segunda-feira para mais um comentário diário ao Eurodólar. Até lá!